Questão 1 da PUC Campinas, do vestibular 2025. O que eu farei aqui, então, quem vai assistir na sequência aí da plataforma, a primeira, não lembro qual ordem que está agora, mas a primeira aula é uma aula de exercícios importantes, que eu considero com conceitos importantes. A segunda aula, só exercícios da PUC, até o vestibular de 2024. E essa terceira aula de evolução, né, do vestibular de 2025, da PUC. Então, faremos mais esses dois que faltaram, o exercício 17 e o exercício 18 do vestibular de 25. Então, duas questões de evolução muito tranquilas, e depois continuarei com os outros vestibulares, que aí exigem um pouquinho mais de atenção. Mas geralmente não é um conteúdo difícil, eu vou tentar passar aí um pouquinho até rápido nesse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só me posicionar aqui direito a câmera. Vamos lá, PUC. A figura a seguir apresenta ideias sobre as relações de parentesco entre as espécies atuais do gênero Canis. Então, tem um cladograma aqui, né, mostrando a relação de parentesco entre esses animais do gênero Canis, basicamente lobos e coiotes e cachorros, né? E tem o chacal aqui também. Enfim, mas tem vários grupos de lobo aí. E aí é só fazer as relações e ver qual que atende o cladograma. Letra A. O coiote e o lobo cinzento compartilham um ancestral comum que não é o ancestral do cachorro doméstico. Então, o coiote, vamos começar a anotar, vamos deixar de vermelho. O coiote e o lobo cinzento compartilham um ancestral comum que não é ancestral do cachorro doméstico. Então, o ancestral comum entre o coiote e o lobo cinzento está aqui, né? Esse ancestral vai ser comum aqui entre o coiote e o lobo cinzento, mas ele também é comum ao cachorro. Então, esses três grupos aqui, essas três espécies, tendo esse ancestral comum, eles formam o que a gente chama de grupo monofilético. Darei mais detalhes, né? Apesar que nas outras aulas eu já falei sobre isso, a gente vai destacar isso em alguns exercícios para frente, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. O coiote é mais aparentado ao lobo vermelho do que ao lobo etíope. Então, de novo, o coiote é mais aparentado ao lobo vermelho do que ao lobo etíope. Então, o ancestral comum entre o lobo vermelho e o coiote está aqui, né? E o ancestral comum entre o coiote e o etíope vai estar lá atrás, há milhões de anos atrás. Então, aqui nesse cladograma, quanto mais para a esquerda, mais antigo é esse ancestral comum. Então, tá certo, né? O coiote é mais aparentado ao lobo vermelho, esse é o ancestral comum, do que ao lobo etíope. Resposta B, não gosto de marcar, mas tá certa, né? Não gosto de marcar logo sem a gente analisar as outras para ter bastante certeza. Vamos ver o que acontece aqui agora. Letra C. O lobo cinzento é o ancestral do cachorro doméstico. Então, aqui está interessante, tá? O lobo cinzento é o ancestral do cachorro doméstico. E aqui a gente precisa pensar o seguinte, tá? O lobo cinzento é um cachorro, é um lobo, obviamente, atual. Então, nós encontramos lobo cinzento atualmente, assim como a gente encontra o cachorro. O correto seria falar que tanto o lobo cinzento quanto o cachorro, eles têm um ancestral comum, que lá atrás, esse ancestral não era nem lobo cinzento, nem cachorro, mas era algo parecido com os dois, que obviamente, por especiação, eles se separaram. Então, não é que o lobo cinzento é o ancestral do cachorro doméstico. Isso está errado, tá?
Então, não é isso, não é assim que a gente lê o cladograma. Letra D, o chacal dourado, que é o último aqui. Chacal dourado é o ancestral comum das demais espécies do gênero Canis. De novo, é a mesma ideia. Ó. Por mais que o chacal dourado aqui nesse cladograma venha lá de trás, sem modificações, né, sem ramificações ou especiações, não significa que o chacal dourado atual ele é o carinha aqui atrás. Aqui atrás é o ancestral comum do chacal dourado, do cane, do lobo etíope, de todos eles. Mas esse ancestral não era um chacal dourado, tá? Que fique bem claro isso. Muitos exercícios abordam isso, esse tipo de argumento, mas isso é errado. É a mesma coisa falar que a gente veio do macaco ou do chimpanzé. Não, a gente tem um primata lá atrás, em comum aos macacos, aos chimpanzés, e a nós, a gente tem um vô lá atrás em comum, tá? Mas a gente não veio do macaco, a gente veio de um ancestral comum ao macaco atual. Letra E, o nome científico completo do cachorro doméstico deve ser Canis lupus familiaris. Do cachorro doméstico, tá aqui. Eu não sei porque ele mandou um lupus aqui, né? Canis familiares, que aqui era para estar em itálico ou sublinhado, né? Ou sublinhado, que é o nome correto, mas não tem o lupus aí no meio. Ele pegou aqui desse lupus do lobo cinzento, não faz sentido nenhum, tá? Então, resposta correta, mesmo a letra B, tá? Vou deixar um pouquinho mais ajeitado o computador aqui para mim. Próximo exercício. Tem um texto longo, mas a resposta é bem rápida e direta, tá? O elefante marinho do norte, Mirounga angustirostris, né? Precisa ler duas vezes ali para não se perder. É uma espécie de mamífero marinho do grupo das focas verdadeiras, que viveu grandes variações populacionais. No início do século XIX, a espécie era abundante e apresentava ampla distribuição na costa do Pacífico, na América do Norte. Porém, ainda nesse século, a caça intensiva reduziu drasticamente sua população e a falta de avistamentos fez com que a espécie fosse erroneamente considerada extinta. Na última década do século XIX, um pequeno grupo com apenas 20 indivíduos do mamífero foi encontrado na ilha de Guadalupe, México. Restrições à caça impostas desde então permitiram que a população de elefantes marinhos se recuperasse para cerca de 225 mil indivíduos em 2010 e praticamente ocupasse a maior parte da sua distribuição geográfica original. Mas um estudo genético realizado no final do século XX, com mais de 150 indivíduos de todas as regiões representativas da distribuição geográfica da espécie, detectou homozigose para todos os genes analisados, indicando uma provável perda do patrimônio genético da população. O fenômeno que explica o ocorrido com o patrimônio genético da espécie Mirounga angustirostris e aqui está bem interessante o texto e tudo o que aconteceu aqui, tá? Basicamente, vamos resumir aqui o que nos importa, né? Que teve uma caça grande, então a caça intensiva reduziu drasticamente a população. Então tinha uma população lá dessa foca, e para alimentação ali reduziu muito. Sobrou um pequeno grupo ali de focas, que até foram consideradas extintas, então não se encontrava essas focas. E aí houve restrições, e a população voltou agora a ter 225 mil indivíduos. Só que aí, numa diferença entre última década do século XIX, né? Então, aqui vamos colocar 1800, perdão, 1890, última década do século XIX, e 2010. Então, nesse tempo aqui, que para a gente, né, a nossa vida é um tempo
grande, né? Porque ninguém vive esses 120 anos, praticamente. É um tempo grande. O que a gente percebe é que uma análise com 150 indivíduos dessas focas, dessas 225 mil, em todas as regiões representativas ocupadas. Então, peguei amostras de DNA, né, o estudo genético de focas de vários locais onde elas estão agora, percebe que detectou homozigose para todos os genes analisados. Vamos supor que sejam 5, não sei quantos foram, tá? Ele não fala aqui. Mas isso indica uma provável perda do patrimônio genético da população, porque o patrimônio genético era variado, essas focas, e agora só sobraram ali alguns indivíduos, né? 20 indivíduos aqui, em 1890, então todos esses 225 mil são filhotes desses 20. Então era uma população muito pequena, ou filhotes desses 20, pode ser que nem esses 20 os avós desses todos, às vezes só dois, três que reproduziram e geraram descendentes. A questão é, a gente reduziu muito a variabilidade genética dessa população de focas. Por isso que a gente detecta agora homozigose, como o texto fala, tá? E aí, esse esse evento, né, esse fenômeno, a gente explica quando há perda do patrimônio genético, quando há perda da variabilidade genética, a gente classifica como deriva genética. Deriva genética é um fenômeno que ocorre quando ocorre, né, na verdade, alguma perda significativa ali na variabilidade genética, então a relação de genes muda, né? Então, deriva é como o mar, né? O mar, a deriva genética é que por um evento catastrófico, que foi no caso aí a caça, poderia ter sido uma extinção em massa, extinção não, uma quase extinção em massa, uma perda grande ali daquela população, sobrando só alguns indivíduos, eu mudo a frequência alélica que a gente viu lá, a frequência gênica que a gente viu lá no equilíbrio de Hardy-Weinberg em genética. Então, eu tinha um percentual de genes ali, que fosse só o dominante, o recessivo, naquela população. Segundo o equilíbrio de Hardy-Weinberg, essa população vai se multiplicar, ter filhos, vai passar um tempo, mas esse equilíbrio, essa quantidade é para se manter, essa frequência alélica. Na deriva genética, eu quebro essa frequência, né? Então muda essa quantidade de alelos na população. E é isso que aconteceu aqui nesse evento, tá? Não está ocorrendo adaptação por seleção natural, a gente não ouviu falar de migração, nem fluxo gênico, depois a gente vai ter exercício para explicar isso, e nem polimorfismo balanceado, né? Nem é um conceito aqui que a gente discute, é, que a gente vai discutir nas questões, tá? Nem precisa. E a seleção natural, obviamente, a gente vai ver já já em alguns exercícios. Então, questão muito, muito tranquila, mas eu abro um parênteses aqui, que muitos alunos acabam estudando evolução pensando só no um pouquinho ali, né? Mais na discussão Darwin-Lamarck, né? Que a gente vai ter questões sobre isso. Mas aqui a gente mostra alguns detalhes mais, alguns conceitos diferentes, como a deriva genética, que caem nas provas. Então a gente precisa ter atenção a isso também quando for estudar a evolução, tá bom? Próxima questão, a questão do Einstein de 2024. A sistemática é a área da biologia que investiga a história evolutiva dos diferentes grupos de seres vivos, como no estudo dos animais, ou seja, na zoologia. Para se analisar essas relações evolutivas, é realizado um estudo de filogenia, que é representada por cladogramas. Atualmente, tem se construído cladogramas em zoologia a partir de evidências moleculares,
utilizando principalmente semelhanças entre. Então, aqui, a sistemática, né, que está aqui, sempre foi, né, no estudo da vida, né, uma forma de eu agrupar e classificar ali os seres vivos. Então, eu vou classificar e colocá-los em grupos. A partir de Darwin, com a ideia que viemos de um mesmo ancestral, e a partir desse ancestral comum se originou todos os demais indivíduos, a gente abre uma nova etapa da sistemática, porque eu não posso eu não vou mais classificar de acordo com o critério que eu coloquei, né? Então, a gente tem várias formas de classificar qualquer coisa. Eu posso classificar os produtos, qualquer coisa aqui em casa, por exemplo, pela cor. Os pretos eu coloco num grupo, os cinzas no outro e os brancos no outro. É uma classificação. Eu posso classificar os produtos aqui em eletrônicos e não eletrônicos, seria uma outra classificação. Antes de Darwin, a sistemática acabava fazendo um pouco isso. A gente agrupava, colocava em grupos, mas não tinha uma ideia. É lógico que os humanos estariam no grupo, o cachorro estaria em outro grupo, os insetos estariam em outro grupo, mas não tinha um eixo norteador, que é justamente a evolução, o assunto que a gente está estudando aqui. Sabendo que todos viemos do mesmo ancestral comum e que isso, com a evolução, a gente foi diversificando, aí surge a sistemática filogenética, tá? Então a gente agora desde Darwin, passa a estudar os organismos de acordo com as suas semelhanças evolutivas e de acordo com a proximidade, como a gente viu no exercício agora, de um ancestral comum, tá? Então, muda completamente aí o norte da classificação biológica. Como é que a gente classificava, né? Olhando ali órgãos, a morfologia, a anatomia, né, interna, órgãos homólogos, a gente nem lembro se vai ter exercício sobre isso, só que é um conceito super importante, né, que tem ali a mesma origem a mesma origem embriológica, perdão, a própria embriologia, então animais mais semelhantes tendem lá no embrião a serem praticamente idênticos, mas a partir aí dos novos conhecimentos de biologia molecular, agora também, né, a partir ali do começo do século XX, e o desenvolvimento ao longo de todo o século XX da biologia molecular, eu consigo agora comparar o DNA para saber a proximidade, a exemplo do exercício que a gente acabou de fazer das focas. Então, a biologia molecular veio trazer um reforço grande dessas evidências moleculares, que é claro, se o DNA de um grupo é muito parecido com o de outro grupo, a tendência é que eles tenham um ancestral comum mais próximo, tá? Então, aqui cabe, eu quase fiz um resumo aí da explicação por que há a diferença entre a sistemática, a filogenia e agora a filogenia com evidências moleculares. Diante disso, a gente utiliza semelhanças na biologia molecular em relação, será, à disposição dos fosfolipídios nas membranas? Não, não é na membrana e fosfolipídio, né? A gente tem que analisar o DNA. As unidades formadoras das gástrulas. Aqui seria um pouquinho de embriologia. Não é embriologia, não é biologia molecular para me dar evidência molecular. Os carbonos das moléculas inorgânicas, não é semelhança entre os carbonos, né? Os carbonos são iguais, é carbono. Letra D, a sequência de nucleotídeos de um gene, que aqui é a resposta, né? Essa daqui nem tem discussão. Então, dependendo da sequência A, T, C, G, lá, né, das bases nitrogenadas nos nucleotídeos, que é a parte que diferencia um nucleotídeo de outro, nós temos, dependendo da semelhança, mais aparentado será o dois indivíduos, e é assim que a gente faz, por exemplo, também teste de paternidade, por exemplo, quanto mais o meu DNA é muito semelhante ao dos meus filhos, porque eu sou o pai deles, vai ser mais semelhante o meu DNA aos meus filhos do que de qualquer outra pessoa
que não seja também a mãe dos meninos, né? Então, acho que bem tranquila essa discussão, tá? E dos aceptores finais de hidrogênio aqui, seria o NADH, não, a NADH+, não tem nada a ver aí, que seriam da, do metabolismo energético, né? Não é essa relação. Uma questão que eu demorei para responder aqui, para explicar algumas coisas, mas, sinceramente, é aquele tipo de questão muito rápido de ser respondido. Questão 9 da lista. Do vestibular do Einstein, de novo, 2023. Os textos a seguir exemplificam conceitos de evolução biológica. E gostei bastante dessa questão, porque acaba trazendo um resumo em forma de exemplo ali. Texto 1, né? Uma espécie de ave voadora apresenta uma plumagem cinzenta muito semelhante às folhas secas que ficam no chão. Essas aves se alimentam de sementes que caem das plantas. A cor da plumagem surgiu para camuflar essas aves dos predadores. E aí vamos pegar a seguinte análise, tá? Então, o texto 1, o texto 2 e o texto 3 vão estar relacionados a algum desses conceitos, darwinismo, lamarckismo, efeito do fundador, oscilação gênica, neodarwinismo. Então, vamos fazer diferente essa questão aqui, vamos analisar aqui o que o texto fala e a qual ideia representa. Acho que vai ser melhor a discussão, tá? E tem uma coisa que eu trabalho muito com os alunos, que é a seguinte, que está bem aqui, ó. A cor da plumagem surgiu para camuflar essas aves dos predadores. Surgiu alguma característica, surgiu para algum fim, isso é uma ideia lamarquista do uso e desuso. Então, o Lamarck teria essa fala, né? Então, essas aves, como é que era aqui? Com uma plumagem cinzenta muito semelhante às folhas secas, o Lamarck falaria assim. Então, essas aves, para se camuflar, ficaram com a plumagem cinzenta. Então, a plumagem surgiu para camuflar. Essa ideia de que a característica surgiu por uma necessidade do animal ou do vegetal é uma ideia de Lamarck, tá? 2. Quem tiver dúvida sobre isso, eu tenho uma lista que discute bastante essa ideia. Alguns textos, na verdade, né? Uma lista bem simples. Né? Geralmente eu nem passo para vocês. É, mas quem tem dúvida de deixar bem claro aí a ideia de Lamarck e Darwin com exemplos, me peça que vale muito a pena, tá? Quem não tem dúvida, aí vai ficar uma lista muito simples mesmo. 2. Em determinado bioma, um incêndio causou danos em uma pequena população de lagartos. De um total de 40, 30 deles que tinham escamas cinzentas morreram, sobrando apenas 10 com escamas escuras, e essa característica tornou-se predominante na região. Aqui, pessoal, é exatamente o que a gente discutiu na questão anterior. Isso daqui é a tal da deriva genética. Por conta de um evento catastrófico, que aí foi um incêndio, reduzir muito a quantidade de animais, dos 40, de um total de 40 animais, 30 deles que tinham escamas cinzentas morreram, sobraram só esses com escamas escuras. Então, essa população era predominantemente formada por lagartos cinzas, né, de escamas cinzentas. Todos morreram, né, e sobrou só 10 com escamas escuras. Significa que o alelo ali que dava a cor cinza sumiu do nada da população, né? E isso é um fenômeno de deriva genética, tá? E a 3
As serpentes que apresentam a fosseta loreal, estrutura que detecta animais endotérmicos, possuem maior chance de sobrevivência e de geração de descendentes, com essa mesma estrutura termossensorial. E aqui é uma ideia de Darwin. As serpentes, como qualquer grupo, não são todos iguais, né? Não são todas as serpentes que são iguais, idênticas entre si, assim como nós humanos não somos. As que têm fosseta loreal têm uma maior chance de sobrevivência. O mais apto sobrevive, isso que foi o que o Darwin falou, né? Então, aqueles animais diferentes, as serpentes com fosseta loreal, têm maior chance de sobrevivência e assim deixam mais descendentes, deixando mais descendentes com fosseta loreal e dessa forma a seleção natural, os mais aptos estão sendo selecionados, tá? As serpentes com fosseta loreal. E isso daqui é uma ideia darwinista. O Darwin explicaria essa relação desse jeito. Então, a gente fica com Lamarck. Ah, aqui já mataria, né? A letra B. É o único que aparece, Lamarck. Oscilação gênica, cuidado, tá? É muito raro ter esse oscilação gênica, mas os genes oscilando a gente chama de deriva genética ou deriva gênica. E darwinismo, letra B, tá? Percebam uma coisa: o darwinismo, a ideia do Darwin, não somos todos iguais, né, no mesmo grupo, então nós humanos não somos todos iguais, e diante dessas diferenças, assim como todos os seres vivos, o mais apto sobrevive, isso vai ser a seleção natural. Não fala nada de genética, né, igual a gente falou agora há pouco, de biologia molecular, porque o Darwin não pertence a essa época de conhecimento. Ele não sabia como essas características também eram passadas dos pais para os filhos, né? Não tinha essa percepção que a gente tem hoje de DNA, por exemplo. Então, tudo que é referente ao neodarwinismo, aí sim, são as ideias do Darwin com os conceitos atuais de genética e biologia molecular, aí sim é a ideia atual que a gente conhece, né, sobre a evolução. É o neodarwinismo. As ideias de Darwin acrescentadas de conceitos atuais de biologia molecular e genética, tá? Então, como esse texto não fala, esses três textos, perdão, não fala nada disso, tudo que tiver darwinismo sai fora, neodarwinismo, perdão, sai fora, tá? Pro próximo. Questão 10. Então, questões do Einstein são menos questões, né? Até porque temos menos provas disponíveis, é um vestibular mais recente. Mas, se eu não me engano, é uma só prova que não teve. Aqui tem de 2023, 24. É só duas provas. Acho que tem só cinco, quatro provas, acho, do Einstein, tá? FMJ, prova 2025. Pesquisadores sugeriram que a principal causa do sucesso de ervas daninhas da espécie Centaurea difusa e Centaurea maculosa, nativas da Europa e Ásia Menor, invasoras nas pastagens norte-americanas, seja a liberação de compostos com efeitos tóxicos que impedem o crescimento das plantas presentes nesse novo ambiente. Esses compostos tóxicos têm efeito apenas leve sobre as plantas da Eurásia, regiões onde as espécies de Centaurea são nativas e que pode ser resultado de adaptações evolutivas de tolerância à presença dessas substâncias químicas nocivas. Tá, então, essas plantas Centaurea, vindas da Europa e Ásia Menor, elas invadiram os Estados Unidos e aí elas tiveram uma competição ali, elas foram mais aptas porque porque elas impediam o crescimento das plantas presentes ali nesse novo ambiente, né?
Me perdi no texto aqui. Sugerindo que o principal causa do sucesso. Isso. É, que esses compostos tóxicos fariam mal às espécies nativas, mas essas centáurea não, tá? Letra B, já que a letra A é sobre outro conteúdo, né? Que processo evolutivo manteve apenas as variedades de espécies tolerantes aos compostos tóxicos produzidos pela centáurea nas regiões da Eurásia? Então, eram os compostos tóxicos da centáurea mesmo, né? Essa é a primeira parte, e explique a partir da teoria moderna da evolução como a produção desses compostos tóxicos surgiu na planta do gênero Centauri. Então, aqui, muito semelhante ao exercício anterior, né? É, que a gente viu a ideia de Darwin, ocorre aqui que o processo evolutivo é a seleção natural, e basta escrever isso daí. Então, ele não pede para explicar. Então, o processo evolutivo que manteve essas variedades de espécies tolerantes aos compostos tóxicos produzidos pela centáurea é a seleção natural. Acabei escrevendo natural aqui. Tá. E aí, a seleção natural, onde o mais apto consegue sobreviver, né? E a segunda parte explica, a partir da teoria moderna da evolução, como a produção desses compostos tóxicos surgiu nas plantas do gênero Centaurea. E aqui a gente precisa tomar cuidado, porque como surge alguma característica? Por mutação. Então, uma mudança ao acaso, né, que é a mutação no DNA, esse DNA vai ser transcrito em RNA e traduzido em proteína, produzindo aí esses compostos tóxicos. Então, uma mudança no DNA acabou surgindo uma proteína que era tóxica para o restante das plantas. Então, surge ao acaso. A explicação, a partir da teoria moderna da evolução, é que uma mutação acabou surgindo ou originando esses compostos tóxicos. Esses compostos tóxicos matavam outras variedades de planta e a planta do gênero Centaurea acabou tendo sucesso nessa seleção natural, tá? Nessa seleção, nessa competição contra outros grupos de planta, tá? Tem Aqui a gente tem uma questão, na verdade, não é nenhuma questão, na verdade, uma preocupação. Tem várias formas da gente escrever esse texto, né? Eu vou falando aqui, cada vez que eu falo, às vezes propositalmente, eu falo a resposta de uma forma diferente, porque tem infinitas formas como a gente vai escrever esse texto, tá? Pegando, por exemplo, deixa eu fazer uma coisa. Que aí eu faço o seguinte com vocês também, né? Nas listas, as listas têm gabaritos comentados. Então, pegando no gabarito, alguns eu produzo, outros eu pego da internet, enfim, né? Ou pego da internet e adapto também, quando eu nem sempre tá, quase nunca está errado, na verdade, mas quando eu não concordo com a fala, a justificativa, eu mudo, eu edito, né? Do jeito que eu acho melhor. Pegando o gabarito que tem lá na lista de vocês, ele está exatamente assim, tá? Vou ler. De acordo com a teoria moderna da evolução, a produção desses compostos tóxicos pelas plantas do gênero Centaurea pode ter surgido através de mutações genéticas aleatórias que conferiram a essas plantas a capacidade de sintetizar essas substâncias químicas. Essa característica, sendo vantajosa, foi selecionada ao longo do tempo, favorecendo a sobrevivência e reprodução das plantas que produziam esses compostos, culminando em sua adaptação e predominância, tá? Então,
uma outra forma de explicar, mas acabou que falou tudo que eu tinha já falado já. Questão 11. De novo, da FMJ, ó, do vestibular de 2024, deixa eu pegar isso daqui, era de 2025. Do vestibular de 2024, na parte dissertativa, tanto a letra A quanto a letra B, da questão 18, sobre evolução, tá? Analise o cladograma que demonstra as possíveis relações filogenéticas entre os mamíferos e os répteis, em que X representa uma condição derivada. Então tem o X lá embaixinho, tem esse cladograma de mamíferos aqui, os Archaeosauria e os répteis como um todo aqui, né? Os dinossauros e as aves ali mais aparentados. Tá bem bonitinho aí. Vamos ver o que ele pede, que eu não tenho a menor ideia. Apresente, de acordo com o cladograma, os dois grupos que divergiram mais recentemente. Cite uma condição derivada embrionária mais antiga, representada por X, que trouxe vantagem adaptativa ao meio terrestre. Então, vamos lá. As questões que são divididas acabam sempre em duas perguntas, né? Primeira parte, apresente de acordo com o cladograma os dois grupos que divergiram mais recentemente. A questão é a seguinte: o cladograma a gente lê de baixo para cima, se for ler assim de baixo para cima, quanto mais baixo, mais antigo. E quando está no nível aqui, é o nível atual, né? Os organismos que vivem atualmente. No caso, os dinossauros aqui, eles poderiam ter parado aqui para mostrar que morreram, estão extintos, não existe mais, né? Mas tudo bem. Então, do mais antigo para o atual, se a gente for dividindo ele em linhas aqui, a linha que está a divisão mais recente é a divisão, a separação entre aves e dinossauros, né? Então, os dois grupos que divergiram mais recentemente são as aves e os dinossauros, tá? Ele não pede para justificar, numa prova dissertativa a gente não justifica, não vamos falar mais do que ele pede, tá? Não somos obrigados e nem faremos isso, porque podemos não, iremos acabar cometendo um erro. A gente precisa sempre ficar atento com o que a pergunta pede. Aí é a segunda parte. Cite uma condição derivada embrionária mais antiga, representada por X, que trouxe vantagem adaptativa ao meio terrestre. Então, o que teve lá atrás, nesse ancestral comum de todos esses grupos, que trouxe para o embrião, né, uma vantagem adaptativa ao meio terrestre? Essa questão é bem importante, tá? E a gente poderia falar aqui, por exemplo, o que tem todos esses grupos aqui, na verdade, o amnion, tá? O amnion, que é uma película ali que vai proteger o embrião e evitar de ressecamento, é uma condição embrionária que surge antes ali, tanto de mamífero quanto todos esses grupos, todo o grupo de répteis ali que tá, né? É comum a esses dois grupos, tá? Então, amnion ou amnion é essa condição, tudo bem? E aí, como evita o ressecamento do embrião, né? É uma vantagem adaptativa, como evita o ressecamento do embrião, traz uma vantagem adaptativa ao meio terrestre. Letra B, as aves são os únicos vertebrados atuais que apresentam penas. Quais estruturas ancestrais deram origem às penas? Primeira parte, explique por que o desenvolvimento das penas favoreceu a endotermia das aves. Então, se as aves aqui, né,
aqui, só daqui para cá, nas aves, que vai apresentar pena. Todos os outros grupos têm qual estrutura epidérmica aqui, né? Qual. Meu Deus, fugiu a palavra. Já já lembro, tá? Qual estrutura na epiderme, que a epiderme produz, que todos os grupos mais parecidos, né? Aqui os mamíferos não, têm aqui, e as aves não. Todos aqui, né, têm escamas, que então deve ter surgido para cá, escamas. E as escamas, em um determinado momento, nesses apêndices epidérmicos, né, eles acabaram dando origem às penas, em algum ponto aqui após a especiação entre aves e dinossauros, tá? E aí, a segunda parte, explique por que o desenvolvimento das penas favoreceu a endotermia das aves. As penas acabam favorecendo ali um isolamento térmico, né? A gente pode pensar uma galinha mesmo, dá para ver bastante assim, que ela deixa as penas um pouco mais espalhadas ali para formar uma cobertura, para elas ficarem uma camada um pouquinho mais grossa e se proteger do frio, ou qualquer passarinho com frio, né? Ele deixa a pena ali ajudando a proteger do frio. Então, como resposta, o desenvolvimento das penas favoreceu a endotermia. Ah, a endotermia é o controle fisiológico, né, da temperatura que aves e mamíferos possuem. E as penas ajudam ali a controlar, é uma das formas que ajuda a controlar a temperatura, né? Geralmente, quando a gente fala em endotermia, a gente liga muito, já que há um gasto energético muito grande, ao coração tetracavitário, tá? Com 4 cavidades, e aí bombeia o sangue muito melhor. Geralmente está relacionado a esse tipo de resposta. Mas aqui, o desenvolvimento das penas ajuda, junto com a endotermia, a controlar a temperatura corporal, tá? Poderia ser essa a resposta. Questão 12 da FMJ, na parte dissertativa de 2023, né? A e B também. A construção de uma usina hidrelétrica gera diversos impactos ambientais que podem interferir no processo evolutivo de muitas espécies locais. Por exemplo, uma população original que ocupa uma vasta área pode ser dividida em populações menores após a construção de uma barragem. O impedimento do fluxo gênico entre essas populações pode contribuir para a formação de novas espécies, muitas vezes mais vulneráveis, ou até mesmo para a extinção de grupos isolados. Então, se a gente tem um grande grupo vivendo numa área e eu faço uma barreira, que justamente essa hidrelétrica, eu dificulto ou impeço de uma vez por todas o fluxo gênico, né? Então eu formo dois grupos com uma variabilidade genética, cada um deles menor, e aí eles, quanto menor a variabilidade genética, mais suscetível a doenças, a mortes que causem ali a extinção, eles estarão, tá? Então, a variabilidade genética, a gente já discutiu em genética lá, é super importante porque quanto maior a variabilidade genética, mais a gente pode salvar alguns indivíduos de alguma catástrofe, né, ou alguma doença, qualquer coisa. E a gente viu e viveu, na verdade, muito isso na Covid, né? Algumas pessoas, a Covid vinha e matava, né? O vírus vinha e matava em poucos dias.
Outras pessoas com uma genética, né, um genótipo diferente, não acontecia nada, nem gripada ficava, tinha contato com o vírus e nada acontecia. Por quê? Porque como a pessoa é diferente, genótipo diferente, essa pessoa conseguia combater o vírus e o vírus não conseguia se multiplicar, a pessoa nem doente ficava. Então, é por isso que a variabilidade genética é tão importante. Se eu impeço a troca de genes entre esses grupos, né, o grupo que vivia antes da barragem e depois da barragem, eu diminuo essa variabilidade genética nesses dois grupos mais isolados. É um pouco isso daqui que ele está falando no texto, antes até da gente ler as perguntas, tá? Um pouco não, é exatamente isso que ele está falando no texto antes da gente ler as perguntas. E esse tipo, né? Que tipo de especiação está relacionado à construção de usinas hidrelétricas? A gente tem uma especiação alopátrica, em que há a separação física entre os dois grupos, impedindo esse fluxo gênico. Eu vou pegar aqui, eu tinha mecanismos de especiação. Acabou que estava aberto, acho que no outro, acho não, no outro computador. Essa imagem aqui, deixa eu ver se ela está na qualidade boa para eu, não sei se vai estar, deixa eu ver. Isso, está lindo. Então aqui eu gosto desse esqueminha aqui, porque ele traduz aqui esses conceitos, tá? De especiação alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátrica, com destaque maior, pessoal, a alopátrica e a simpátrica, tá? Que são as que mais caem. Então, na especiação alopátrica, que é essa que a gente está vendo, a gente tem uma população original ocupando um certo ambiente e o passo inicial dessa especiação é alguma barreira que impeça esse fluxo gênico. No caso aqui, uma barreira artificial, no caso da barragem, mas poderia ser uma montanha, um rio que passe e essas populações terrestres não consigam se encontrar mais. Desse jeito, vai haver uma evolução diferenciada entre esses dois grupos. Esses dois grupos vão evoluir de formas distintas. Vai chegar um momento, né, por estarem isoladas, não está havendo esse cruzamento entre essa mistura gênica, vai chegar um momento em que teremos duas espécies, especiação alopátrica, em que esse grupo mais amarelado, sei lá, verde mais claro, é diferente do outro grupo que ficou do lado esquerdo, e mesmo que eu junte os dois, eles são espécies diferentes agora porque eles não se reproduzem mais, tá? Especiação alopátrica, então, a gente tem uma barreira física. Na especiação simpátrica, primeiro eu tenho um grupo, e o passo inicial da especiação é alguma mudança genética em uma parcela desse grupo. Então, alguma característica genética que mudou, e aí não há mais possibilidades de cruzamento entre esses indivíduos que estão representados aqui com uma mancha amarela e os indivíduos verdes. Então, na especiação simpátrica, dentro da própria população, há alguma mudança genética que impeça, né, dentro da população, que impeça esse cruzamento entre indivíduos. E aí eu gero duas espécies, tá? Por conta de tempo, eu não vou destacar tanto o peripátrica e o parapátrica, mas eu acho que o peripátrica está em algum exercício lá para frente. Vou até deixar esse quadro aqui. Quero até para já ter colocado já. E aí, a segunda parte da letra A, o que é o fluxo gênico,
né? O fluxo gênico é essa passagem, esse intercâmbio de material genético entre diferentes populações ali de uma mesma espécie, tá? Na verdade, não é população, né? População são indivíduos da mesma espécie. Então, entre diferentes grupos de uma mesma espécie. Se eu impeço esse fluxo gênico, não havendo a possibilidade de misturar esses genes, acaba que ao longo do tempo pode haver uma especiação alopátrica, em que esses dois grupos agora são duas espécies, e aí sim não há condições de se reproduzirem, tá? Letra B. Cite um mecanismo de isolamento pré-zigótico capaz de confirmar que dois grupos animais não pertencem mais à mesma espécie. Ah, tá. O, um mecanismo de isolamento pré-zigótico. Então, há um impedimento, né, de formar o zigoto. Então, é algo em que eu tenho agora duas espécies diferentes e que, se eles acasalarem, ou nem acasalarem, ou vai acontecer alguma coisa que nem o zigoto vai ser formado, porque a gente tem duas questões aí, né? Pode formar o zigoto e esse zigoto não ser capaz de se reproduzir, pode ser infértil, pode até formar um indivíduo, mas ele ser infértil, que é o caso quando cruza o leão com o tigre. Quando cruza o leão com o tigre, nasce um indivíduo, só que ele não é fértil. Então, seria um isolamento pós-zigótico. No caso de um mecanismo de isolamento pré-zigótico, o zigoto não é formado. E aí pode ser uma incompatibilidade entre órgãos sexuais, por exemplo. Então, pode haver ali um, um impedimento por tamanho mesmo da cópula, e aí não havendo possibilidade, por exemplo, de um pênis entrar na vagina, não vai haver a cópula, não vai haver a fecundação, então não tem gameta, não tem gameta, não tem zigoto. Então, esse seria um mecanismo de isolamento pré-zigótico. Pode ser também que, mesmo havendo a cópula, quando esses gametas se encontrarem, eles não formam o zigoto. Então, seria um isolamento pré-zigótico também, tá? Pode ser uma questão comportamental, então a fêmea não se atraia pelo macho mais desse outro grupo, dessa outra espécie, então ela não deixa ele acasalar. Isso também é um isolamento pré-zigótico. Em qualquer um desses casos, não havendo formação de zigoto, não vai haver o conceito base de espécie, né, que é a capacidade de dois indivíduos se reproduzirem e deixarem descendentes férteis, esse descendente não vai nem existir, tá? Uh, e ali, né? E aí a gente confirma que são dois grupos animais que não pertencem à mesma espécie. Só para terminar aí com o próprio texto da pergunta. Do ponto de vista da genética, por que as pequenas populações sobreviventes têm maior risco de extinção? Eu já acabei falando isso aqui, é por conta da diminuição da variabilidade genética, e quanto menor a diversidade genética, as populações têm mais risco a sofrerem com doenças, com epidemias, por exemplo, né, mudanças ambientais. Então, quaisquer mudanças, pode ser que esse grupo não consiga ali, nem um indivíduo seja selecionado para esse novo ambiente ou para essa nova situação e toda a espécie morra, tá? Então, quanto menor a diversidade genética, mais suscetível é algum grupo, que é o caso do exercício que a gente viu das focas ali, né? Acho que eram focas. Questão 13 da FMJ.
A ancestral das angiospermas atuais provavelmente tinha flores com pelo menos 10 sépalas e 5 carpelos. As cores, formas e tamanhos da flor primordial no centro da imagem são criações artísticas, mas as informações sobre sua provável estrutura resultam de um estudo sobre evolução floral de angiospermas, que reuniu botânicos da França, Áustria, Estados Unidos e Brasil. O estudo baseou-se na análise da estrutura floral de espécies atuais e de fósseis e em dados filogenéticos moleculares de várias espécies de angiospermas. A figura representa um cladograma com possíveis graus de parentesco evolutivo dos diferentes grupos de angiospermas em relação ao grupo que produz a flor primordial. Então, só lembrando, as angiospermas é o único grupo que produz flores e frutos, e a flor inicial aqui possivelmente tinha essa carinha aqui, né? Essa flor primordial criada artisticamente. E a partir dela aqui, ó, deixar em vermelho, deixar mais espesso. A partir dela aqui, que os outros grupos foram se diferenciando, né? Então, primeiro surgiu o grupo 13, depois surgiu algum grupo ancestral do 12, e desse todo o ramo aqui 11, 10 e 9, e assim sucessivamente. Deixa eu tirar aqui para não ficar muito poluído. E aí, acho que a pergunta eu já respondi já. Letra A, qual número representa o grupo de plantas evolutivamente mais próximo do grupo que produz a flor primordial? É aquele grupo que está mais próximo ali, né, do ancestral comum. Então, é o próprio grupo 13, né? É aquele que mais se aparenta ao grupo do ancestral comum. E a segunda parte, qual molécula deve ter sido o foco da pesquisa que permitiu obter os dados filogenéticos? E aí não tem discussão ali, né? A molécula do foco de pesquisa parece até óbvio demais, é o DNA. A gente faz estudos genéticos com o DNA, e a partir da semelhança da sequência de bases nitrogenadas, né, nos nucleotídeos, a gente sabe da aproximação filogenética entre esses grupos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, questão 14. Seres vivos não evoluem isoladamente. A evolução de todos os seres vivos afeta e é afetada pelos organismos a seu redor. Em alguns casos, esse processo é antagônico, em outros, ocorre para benefício mútuo. Em ambos é chamado de coevolução. Quando predadores caçam a presa mais fraca, a mais forte sobrevive para se reproduzir. Dessa maneira, as gazelas evoluíram para serem mais atentas aos ataques de guepardos, cada vez mais velozes. Olha que interessante aí essa questão da coevolução. Ele coloca aí a gazela com o guepardo, o guepardo que não for mais rápido não vai conseguir deixar, vai ser mais fraco, não vai conseguir caçar, vai deixar menos descendentes. Então, os descendentes vão acabar sendo mais semelhantes aos guepardos, mais rápidos. Da mesmo jeito, as gazelas que forem mais desatentas vão ser predadas, não deixam descendentes. Então, na evolução, vão sobrando os descendentes das gazelas mais atentas. E aí, um grupo aí coevolui com o outro, tá? Então, assim, os dois animais coevoluíram. Outro exemplo está na relação entre plantas e insetos. As plantas desenvolveram flores coloridas e perfumadas, com atrativos como néctar, para atrair insetos polinizadores.
e esses desenvolveram formas para transportar os pólens, né? Dei aula sobre isso hoje, tinha até uma flor, uma orquídea, que mimetizava ali, ela tinha uma estrutura muito parecida com a fêmea de uma vespa. A vespa macho, ao tentar acasalar com essa flor, acabava fazendo a polinização. Isso é um caso de coevolução, né? É, já que essa flor foi sofrendo ali a seleção natural, quanto mais próxima ela fosse da fêmea dessa vespa, né? Letra A. Os trechos sublinhados no texto, e agora me pegou porque não está. Não sei o que aconteceu a hora que eu passei para cá, não tem trecho sublinhado. Expõe argumentos que ilustram qual pensamento evolucionista, lamarquismo, darwinismo ou neodarwinismo. Justifique sua resposta com base no pensamento evolucionista escolhido. Apesar de não estar aqui exatamente o trecho sublinhado, não tem discussão, né? Todo o texto ele é darwinista. Primeiro, que não fala nada de gene, DNA, então não é neodarwinismo. Segundo, que está escrito com base no que a gente entende de evolução, né? Essa coevolução é darwinista, né? Os mais aptos, no caso da gazela, deixaram mais descendentes, ele fala isso, né? O mais forte sobrevive para se reproduzir. Então, o mais apto deixa mais descendente. Essa ideia é darwinista. Justifique sua resposta com base no pensamento evolucionista escolhido. Essa que é a resposta, tá? Então, diante de uma variedade de gazelas, o mais apto deixar mais descendentes, isso é a seleção natural, é uma ideia darwinista, tá? Letra B, cite as características encontradas nos beija-flores e nas flores polinizadas por eles, que ilustram um processo de coevolução. O próprio bico do beija-flor, muito fino, né, com uma linguinha ali que ele consegue inserir no néctar, e mesmo esse voo parado que ele faz, né, o beija-flor é o único pássaro que consegue parar no ar para injetar ali o bico e a língua para conseguir pegar o néctar. É uma coevolução de flores que vão parecer ali um copo, em que ele consegue ali com o bico fino penetrar essa flor, né? Então, a estrutura da flor com a estrutura do bico, isso as sementes com o bico de outros pássaros são formas de coevolução, tá? Então, aqui a gente poderia dar esse exemplo da forma do bico com a forma das flores polinizadas. E também a flor polinizada tem ali um néctar que é atrativo para o beija-flor. Então, com certeza, a flor evoluiu com um sabor gostoso para o beija-flor e produzindo néctar suficiente para que o beija-flor fosse atrás dela. Então, são vários argumentos, várias características que coevoluíram, tá? Questão 15, vestibular da Santa Casa. Santa Casa não é a mais vestibular mais fã de evolução, não, tá? Tem duas questões, acho, só da Santa Casa. Geralmente tem muitas. Mas vamos lá. No esquema, os retângulos coloridos representam os genes OX compartilhados entre as espécies Drosophila melanogaster, Branchiostoma floride e Mus musculus, né? A Drosophila melanogaster é a mosca de fruta, né? Que é a Drosophila, famosa na genética. O Branchiostoma é o anfioxo e o Mus musculus o camundongo. Os genes OX são homeóticos, ou seja, controlam o desenvolvimento de muitos organismos, são muito antigos e sofreram poucas alterações ao longo do processo evolutivo dessas espécies. E a gente vê um cladograma aqui.
que eu tenho um indivíduo ancestral comum entre os três, e aí já tem, né, acredito eu que todos esses genes, acredito não, todos esses genes são OX, estão aqui no anfioxo, mas eles também aparecem todos aqui na drosófila e também no músculos. Então, com certeza, esse ancestral comum já tinha várias cópias, como esses daqui aparecem, desses genes OX, tá? Que aparece aqui nos retângulos coloridos. Tudo bem, vamos ver qual que é a pergunta. Letra A. Em qual filo a drosófila é classificada? Aqui, e vou continuar, tá? Porque o anfíoxo é considerado evolutivamente mais próximo do camundongo do que da drosófila. Então, aqui são as duas perguntas da letra A, mas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Porque aqui o filo da drosófila são dos artrópodes, não tem a ver com evolução, né? Aqui agora é classificação animal, mas já respondemos já. A gente vai ver essa questão lá quando a gente for ver classificação animal também. Então, mas não tem o que discutir. Porque o anfíoxo é considerado evolutivamente mais próximo do camundongo do que da drosófila, e aqui aparece, né, porque ele tem um ancestral comum mais recente com o anfíoxo, né, falando com o camundongo do que o ancestral comum da drosófila. Isso pode ser observado pelo cladograma que o próprio exercício trouxe, tá? E aí também a gente poderia colocar várias outras características, né, atuais que a gente classifica, é, tanto o anfíoxo como o camundongo, eles são vertebrados, né, tem a coluna vertebral, o anfíoxo ali tem o início da própria coluna vertebral, né, dessa estrutura mais rígida, na verdade, e a drosófila é o invertebrado. Essa também seria uma explicação filogenética para isso, entre outras características, tá? Letra B, que estrutura permanente no anfíoxo é substituída pela coluna vertebral no desenvolvimento embrionário do camundongo. Então, aqui, o anfíoxo, ele vai ter uma estrutura que nele é permanente, né, na verdade, que é a notocorda, que é o início, notocorda, que é o início da coluna vertebral. Então, o anfíoxo é o primeiro grupo ali atual, né, mais simples, que possui essa notocorda, que é uma estrutura mais rígida, que dá, ela estaria aqui, né? Estaria não, está. Deixa eu deixar mais fino. Formando aqui uma estrutura rígida que ajuda a segurar a musculatura e estabilizar o animal, justamente para facilitar na natação. E é substituída no camundongo, por exemplo, pela coluna, vai até a cauda ali, né? Pela coluna vertebral, tá? É a notocorda. E porque nos anfíoxos a taxa de recombinação entre os genes OX3 e OX14 é maior do que a taxa de recombinação entre os genes OX3 e OX8. OX3 no anfíoxo ele ainda está, né? Era. OX3 e OX14 é maior do que a taxa. Ah, sim, entendi. De recombinação entre OX3 e OX8. A taxa de recombinação, aí a gente está falando da taxa de crossing over, tá? Quanto mais afastado dois genes são em um mesmo cromossomo, maior vai ser essa taxa de recombinação gênica ou crossing over. Como o OX3 e o OX8 estão mais próximos, a taxa de recombinação, a taxa de crossing over entre os dois será menor, tá? Essa explicação a gente já discutiu crossing over na outra aula, tá?
Ah, tem mais algum lixo? Acho que eu não vou acabar, mas a gente já discutiu tudo, acho. Estou indo até mais rápido do que eu imaginava. Questão da Santa Casa do vestibular 2025. A imagem ilustra alguns atobás de patas azuis que vivem em ilhas da costa do Pacífico. A cor das patas tem relação com o tipo de alimentação dessas aves. E quanto mais brilhantes são as patas, maior é a saúde e fertilidade do macho. Segundo a teoria darwinista, a cor azul das patas dessas aves resulta, e aqui está bem interessante. Vamos ver o que ele fala aqui. Segundo Darwin, será que essa cor azul resulta da resposta evolutiva à necessidade de seleção sexual nas populações dessa espécie? Não, isso daqui seria Lamarck, né? A ne Pela necessidade de seleção sexual foi criada ou foi desenvolvida ou evoluiu pata azul? Então, a característica sendo modificada para um devido fim, isso é uma ideia lamarquista, tá? Errado. Letra B. Da preferência das fêmeas em acasalar com machos de patas mais atraentes, aqui pode ser um caso de seleção sexual. Seleção sexual. Que quem deu essa ideia e está de acordo com a ideia de Darwin, tá? Vamos, acredito que seja acredito não, é a questão certa, né? Então, a seleção sexual é o seguinte: as fêmeas achavam a pata azul mais atraente por um motivo que a gente nem precisa explicar tanto, é igual acontece com os seres humanos, né? A gente acha coisas atraentes que e ao longo do tempo, né, um corpo masculino ou feminino da década de 50 atraente é muito diferente de um corpo atraente atualmente, né? O corpo atraente no Egito antigo é muito diferente do que a gente acha atraente hoje. Então isso muda. Então, as fêmeas tendo essa preferência por seleção sexual, elas escolheram aquele parceiro de patas mais azuis e aí foi selecionado o mais apto para aquela situação ali, tá? Mas vamos continuar. A cor das patas dessas aves resulta da recombinação gênica que favoreceu o acúmulo de pigmento azul nas patas? Não é recombinação gênica. Aqui a gente acabou de ver um exercício sobre recombinação gênica. Não tem essa relação entre uma combinação, né, uma mudança ali de configuração entre os genes. Não tem nada a ver. De mutações. Será que essa cor azul surgiu de mutações para tornar as patas dos machos mais brilhantes? Mutações são eventos ao acaso e não têm o objetivo de não tem um objetivo. Então, não vão surgir mutações para tornar as patas dos machos mais brilhantes. Isso não existe. Me dá a entender essa frase, vou até tirar para deixar ela limpinha aqui, dá a entender essa frase que a mutação tem um objetivo. E não, ela é ao acaso. Se ao acaso também ela for útil, ela vai ser selecionada. Mas ela pode ser inútil, ineficiente ou até prejudicial. A gente não sabe a mutação ao acaso e gera mudanças que podem ser úteis ou não. Letra E, da seleção dos genes mutantes, de novo não, né? Gerados pelo tipo de alimento consumido pela espécie. Uma seleção de genes mutantes. Não, aqui ele viajou muito. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque tá um texto tão complexo aqui que eu não sei nem como exatamente desmentir, porque tem tanta coisa absurda aqui. Seleção de genes. Tá, então houve mutação, os genes mudaram, e aí pode ter uma seleção natural desses genes. Ok. Mas essa mutação foi gerada pelo tipo de alimento consumido pela espécie. Então, o alimento provocando a mutação, isso não ocorre de novo. Mutação é o acaso,
Não que não existam, né, principalmente na nossa vida agora, substâncias mutagênicas, né? Substâncias que induzam ali a mutação, por exemplo, uma radiação, por exemplo, tá? Mas no caso do alimento, não é o alimento que vai gerar ali ou estimular a mutação. Então, resposta letra B. Questão 17. Só aumentar um pouquinho. Peraí. Assim. O índice de similaridade genética compara o grau de semelhança entre indivíduos de uma mesma espécie e varia de 0, sem similaridade, a 1, geneticamente idênticos. Papagaios, periquitos e araras ameaçados de extinção têm uma taxa de similaridade igual ou superior a 0,25. Um estudo revelou que uma das espécies que se mostrou mais ameaçada com similaridade genética de 0,27 foi o papagaio da cara roxa, Amazona brasiliensis, da qual cerca de 3.000 indivíduos em trechos litorâneos da Mata Atlântica, né, a qual restam cerca de 3.000 indivíduos. Tá. Com o papagaio da ilha de Marajó, Amazona Oxorocefala xantolaema, a surpresa foi inversa. Esperava-se encontrar uma população pequena com alto índice de similaridade genética, mas a espécie também vive no continente, havendo intercâmbio entre as populações, e a similaridade foi de 0,17%. Interessante. A gente vai discutir um pouquinho isso daqui, mas deixa eu só marcar. Deixa eu marcar isso daqui para me orientar depois. Observou-se que a arara canindé, arararuarana, ararauana, nem li certo, né? Tinha um índice de similaridade 0,31 e a arara azul tinha um índice de similaridade 0,34. Tá bom. Dados importantes para se pensar em estratégias de preservação das espécies. Então, só para destacar aqui, que eu marquei, essa o papagaio da ilha de Marajó, apesar de viver na ilha, ele também vive no continente, então, havendo esse intercâmbio entre genes, a semelhança na população, deixa eu tirar isso daqui, a semelhança na população é de 0,17, essa similaridade genética. Já o papagaio de cara roxa tem uma semelhança maior, 0,27, porque ele só vive ali em trechos litorâneos da Mata Atlântica. Tá. De acordo com o texto e considerando as regras de nomenclatura científica, quantas espécies de aves foram citadas? Então, aqui era só pegar, né, as espécies de ave Amazona brasiliensis, essa outra Amazona xantalaema, essa arara araraúna, essa daqui andorinchus, qualquer coisa aqui. Então, se eu não contei errado, e todos aqui estão com os nomes científicos, a gente tem 4 espécies diferentes de aves, tá? Cite a população de ave que apresenta maior variabilidade genética. A que tiver maior variabilidade genética é aquela menos com um índice, na verdade, um índice de similaridade genética menor, né? Que ele falou que é mais próximo de 0 é sem similaridade. Então, a maior variabilidade genética é o 0,17, que é o papagaio da ilha de Marajó, tá? Letra B, qual população de ave tem maior risco de extinção? Aí é o oposto, né? Quanto mais próximo, quanto maior a similaridade e mais idênticos forem os organismos, esse DNA está mais suscetível a não resistir a variações de ambiente,
a epidemias ou qualquer coisa. Então, a arara azul aqui, que é a mais semelhante, tem esse maior índice de similaridade, é a que corre mais risco de extinção. Considerando os conhecimentos de genética, explique por que o isolamento geográfico de uma pequena população pode aumentar a sua similaridade genética, justamente porque vai haver muito cruzamento entre indivíduos aparentados, então, mesmo irmãos, né, pais com filhos, enfim, e essa variabilidade genética vai se restringindo por conta desse isolamento geográfico, a gente não ter intercâmbio com outras espécies, no caso aqui de arara, com a mesma espécie, mas outros grupos de arara azul, no caso aqui, tá? E aí vai promovendo cada vez mais essa variabilidade, essa diminuição da variabilidade genética, então que ele chama aqui de similaridade genética, tá?